Hello, Shaper! Como é que você está nessa jornada? Olha, eu estou aqui imersa, produzindo conteúdo para você, realmente trabalhando para que a gente possa ser, assim, um diferencial nesse mercado. Sabe quando as pessoas pensarem em Shaper, lembrarem da gente? Quando falarem em Shaper, falam assim, os melhores mentores, treinadores, palestrantes, consultores do mundo da educação corporativa. Essa é minha visão, eu quero ser comigo aqui. Então, para isso, a gente precisa deixar o nosso posicionamento cada vez mais estrategicamente reconhecido ali. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui uma visão um pouco mais aprofundada, né? A gente tem que ter o básico, mas aí vale a gente olhar para esse aprofundamento aqui, que são 4 elementos que influenciam o nosso posicionamento estratégico. Eu abri aqui com vocês para vocês olharem para a tela nesses 4 e vou já já fechar o compartilhamento para a gente poder ter esse bate-papo bem próximo sobre a economia da atenção, que influencia o nosso posicionamento, o posicionamento por contraste, que pode ser interessante a gente olhar também, o problema dos ruídos que acontecem quando a gente está ali trabalhando nosso posicionamento e pensar numa matriz de diferenciação aqui. Vamos juntos? Então, bora lá. Primeira coisa, vamos falar juntos sobre esse lance da economia da atenção. Quando eu penso em economia da atenção, aqui trabalhando com você nessa construção, eu fico pensando que a gente já está vivendo isso, né, há um tempo, com todo o advento aí da tecnologia, da internet. E segundo o relatório digital da We Are Social, uma pessoa média, sim, em média é exposta a cerca de 6.000 a 10.000 mensagens publicitárias por dia. Isso, se eu não me engano, foi no relatório de 2023. É capaz que isso tenha ainda aumentado, 24, 25 por aí. Então, imagina só que se uma pessoa é exposta a tantas mensagens, você pode ver por você mesmo. Eu estou aqui, por exemplo, gravando isso para você. E no meu celular está chegando coisa, pop-ups estão aparecendo no meu computador, né? Se eu deixasse a TV ligada ia estar me influenciando, mas se a gente vê, o tempo inteiro está chegando coisa para a gente. A gente está num carro caminhando, tem informações na rua, tem informações chegando no celular, no rádio. Gente, é uma loucura. Então, pensa só, a nossa capacidade de absorver e filtrar, ela é muito relevante perto de tudo isso. Então, para um consultor, para um mentor, para um treinador aqui, ou para um palestrante, a gente precisa se dar conta de que a gente está concorrendo com todas essas questões. E como é que então a gente pode aparecer ali para aquela pessoa de um lugar que não seja genérico, né? De que a gente não seja mais uma coisa chegando ali. Então, para isso, eu acho que vale a pena a gente usar o posicionamento por contraste. Eu vou falar com vocês sobre isso. Já vamos continuando aqui. O posicionamento por contraste, para a gente sair dessa concorrência da atenção, né? Ele é uma técnica bem poderosa de posicionamento que ajuda a gente a definir o que a gente não quer para a gente e no que a gente não quer se destacar. E destacar o que a gente não quer que seja parecido com a gente. O que a gente não quer que se associe a gente. Por exemplo, diferente dos treinamentos genéricos que oferecem, por exemplo, teorias bonitas, mas muitas vezes impraticáveis, os nossos métodos focam exclusivamente em técnicas que podem ser implementadas em 72 horas com resultados mensuráveis. Então, eu não quero ser mais um treinamento de teorias bonitas, ok? Então, o que eu não quero ser? Eu uso muito essa estratégia, muitas vezes, no começo de intervenções, seja uma consultoria, seja uma mentoria, seja um treinamento, uma palestra. Treinamento eu faço isso pra caramba, em diferentes momentos, tipo, o que não é tal coisa. Então, quando a gente destaca o que não é aquela coisa, fica mais fácil da gente recrutar a atenção, que está sendo concorrida por um monte de coisa, para aquilo que é e que de fato a gente quer que as pessoas fiquem atentas, né? Essa técnica ela se baseia num princípio psicológico, que é o princípio do contraste simultâneo, a nossa tendência a perceber mais claramente quando algo é posto em contraste com o seu oposto. Isso ajuda
um outro sistema dentro do nosso cérebro, que é o sistema de ativação reticular, a então ser recrutado com a atenção para aquilo que a gente quer. Ficou muito louco essa explicação aqui? Acho que não, né? Deu para vocês pegarem. Então, eu posso falar, vou dar um exemplo aqui sobre o meu maior tema atual, inteligência emocional. Eu poderia começar um treinamento, e eu já fiz isso algumas vezes, falando para as pessoas o que não é inteligência emocional. Por exemplo, não é inteligência emocional querer controlar a raiva e não senti-la. Isso não é possível, né? Porque a raiva vai emergir. O que eu posso realmente manejar o que aquele sentimento de raiva está recrutando em mim para que a minha ação não seja uma ação reativa, e sim uma ação responsiva. Então, quando eu falo para a pessoa o que não é, fica mais fácil. E aí eu vou falar uma outra coisa que eu uso muito em relação a isso. Eu ajudo as pessoas a construírem isso ao invés, muitas vezes, de eu fazer. Então, no treinamento, eu posso começar com uma pessoa falando com um exercício sobre o que não é inteligência emocional. E aí elas trazem tudo que elas acham que não é, e a gente vai já percebendo naquele grupo o que elas acham que é. E depois a gente fala sobre o que é. Mas estou falando sobre tudo isso aqui para que você se posicione. E aí talvez seja importante você contar para as pessoas o que você não faz, né? O que você não dá conta, o que você não acredita, o que você não se permite, né? Então, muitas vezes, e aí é muito legal porque a, essa estratégia de posicionamento por contraste, com contraste, ajuda a gente a tocar nos nossos limites e nas nossas necessidades. Eu posso falar que eu não sou uma consultora que vou fazer uma solução mágica sobre a desregulação emocional de uma equipe que está burnoutando. Eu não sou essa pessoa. Se precisar de uma pessoa que faça uma solução mágica, precisa chamar outra pessoa, porque essa não sou eu, né? Então, o que eu não sou, o que eu não faço é muito legal. Porque depois que você fez a parte anterior, que a gente já falou, que é falar para quem você faz, o que você faz, seus diferenciais, seus benefícios, falar o que você não faz pode ser muito fortalecedor. Então, faz esse exercício aí. O que você não faz, o que você não entrega, o que você não aceita, o que você não se envolve. Acho que podem ser respostas interessantes que eu acabei de criar aqui para você ter no teu repertório. Bom, aí vem a questão do problema do ruído que a gente falou, né? Em 2021, os nobelistas como o Kahneman e o Saibone, acho que se não me engano também o Cass Sunstein, publicaram uma pesquisa muito fascinante chamada Noise, ruído, né? Uma falha no julgamento humano, para ser mais especificamente. Ruído, uma falha no julgamento humano. Eles descobriram que a maioria das decisões humanas é afetada por ruído. A variabilidade aleatória em julgamentos, que deveriam ser, de repente, idênticos, eles variam por conta dos ruídos. E o que isso significa para a gente pensando aqui em posicionamento? Que mesmo os profissionais mais qualificados, eles podem ser escolhidos ou ignorados por fatores que parecem aleatórios. Qual que é a solução para isso? E quando eu falo fatores aleatórios, é que a gente nem está percebendo. Eu, nos primeiros 10 anos de carreira na educação corporativa, eu depois, agora que me dei conta, né, agora há um tempo atrás, uns 5, talvez 10, estou uns 20 já, né, gente? Jesus amado. E eu percebi que eu gerava, sem querer, muitas vezes ruído que dificultava a clareza do meu posicionamento. Então, a gente precisa solucionar isso. Qual que é a solução? É um posicionamento tão claro e diferenciado que elimina esses ruídos e cria um atalho mental para os potenciais clientes te conectarem. Eu acho que o que a gente estava falando sobre saber claro o que você faz, saber claro o que você não faz, quem saber falar claro quem você é, falar claro quem não é você, pode te ajudar. Mas para isso tem aqui uma matriz, que é o que a gente chama de matriz de diferenciação, que também é mais um recurso para ajudar aqui no teu posicionamento. Bom,
A solução está nesse posicionamento ser claro e distinto, né? Desenvolvendo essa matriz, eu acredito que a diferenciação vai explorar muito bem aí teus melhores caminhos. Para isso, a gente tem 4 quadrantes para olhar. O primeiro quadrante é a autoridade. Vou até voltar ao compartilhamento, que eu acho que isso pode te ajudar visualmente. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para você. Deixa eu só colocar no modo apresentação, PPT, né, para ficar bonito para ti. E aí te ajudar com essa questão de fazer esse exercício aqui. Vamos lá. Here. Muito bem. Vamos pensar então, né? Olhamos para tudo isso, vamos olhar para a matriz de diferenciação. Vamos lá, matrizinha, pode aparecer para mim aqui. Tô clicando e a matriz não quer vir, a gente está gravando e ela fica travada. Esse é o mundo da tecnologia, né? Opa! Aqui, vamos lá. Então, a matriz de diferenciação traz esses 4 pontos, tá? Autoridade, metodologia, resultados e experiência. Então, a autoridade, para você se diferenciar, é importante que você seja reconhecido como especialista em algo específico. Volta lá no nosso modo, né, básico, que a gente precisa realmente, de fato, se contar para as pessoas que a gente é bom. A metodologia. É legal que você tem uma abordagem única. Aqui, junto como shapers, cada um que está aqui com certeza vai passar pelo processo de trazer sua carinha para a sua solução. Tem uma abordagem única, exclusiva, que só você, só sua empresa, só seu time entrega. Qual é o outro item de diferenciação? Os resultados. Lembra os benefícios? Então, assim, ó, o resultado que você entrega, quanto mais específico, mais mensurável, mais conectado com o retorno do investimento, melhor. E a experiência que você tem em relação a isso. Por que que tem que ser você? Que é aquela primeiro grupo de perguntas que a gente fala lá sobre posicionamento. Por que contratar você é uma contratação estratégica e não só uma falta de opção do cliente ali? Bom, aqui, olhando para tudo que você já fez sobre posicionamento e dando um check nesses 4 elementos, vale você, de fato, marcar esse território aí na cabeça das pessoas, ok? Espero que você faça, lembra do vídeo? Faça um vídeo muito conectado, muito legal. Se quiser agora, refaz o vídeo com essa nova percepção e aí me conta o que que deu, quais foram os feedbacks que a gente vai trabalhar juntos para que você refine cada vez mais, sem neurotizar, mas refinando de uma maneira intencional e estratégica para facilitar o entendimento do mercado em relação à tua contribuição. Beleza? É muito importante esse tema, gente. A gente está aqui na jornada de conhecimento essencial, que é a jornada comum para você que vai ser consultor, mentor, palestrante ou treinador. Mas a gente vai sempre falar de posicionamento também, em cada jornada específica que cada um de vocês quiser trabalhar, porque sem posicionamento claro, tudo fica mais difícil. Sem um posicionamento claro, criar vínculo fica mais desafiador. Então, se dedica a isso, traz todas as tuas necessidades nas nossas conversas, que a gente vai trabalhar arduamente junto contigo, e também de uma maneira leve, divertida, mais assertiva, para que você se posicione de uma maneira muito bacana agora. E até porque, né, como eu falei, pode ser que ao se posicionar dessa maneira bem estratégica, você perceba que, poxa, acho que o caminho não era bem esse. Posso até refazer, mas precisa partir de um ponto. Porque se não se posicionar, nunca vai saber. Vamos juntos, vamos jogar nessa experiência e de verdade ter a resposta dos efeitos disso. Te espero com todas as informações que você puder coletar sobre essa etapa aqui de se posicionar. E a gente se vê já já.